Então, eu queria falar de um assunto específico, mas antes eu não falei nas pequenas comunicações no início, mas ontem nós tivemos, então, a reunião pública sobre as PPPs da educação infantil. Queria agradecer ao vereador Edson e à Comissão da Educação pela articulação, porque foi um momento importante para que o Executivo trouxesse as informações do projeto das 31 novas escolas. Tivemos presente o Senalba, que foi o sindicato que solicitou esse momento, então gostaria de agradecer à Comissão de Educação pela articulação, pelo momento que nós tivemos de início. Claro que ainda não foram tiradas todas as dúvidas, mas nós tivemos um início ali, um momento importante para poder debater sobre esse assunto. Também queria falar sobre o cartaz que nós recebemos hoje aqui, as mulheres, mas o convite é para todos e todas, da 5ª conferência que nós teremos das políticas para as mulheres na nossa cidade. Vai ser no dia 12, aqui no plenário dessa casa. Então, deixo o convite para todo mundo. Hoje, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Coordenadoria da Mulher e o Centro de Referência, enfim, vieram nos convidar e solicitar para que a gente, enquanto vereadoras mulheres dessa casa, fizesse o convite para a população caxiense. Mas o assunto que me traz aqui, senhor presidente, é a Fundação de Assistência Social da nossa cidade. Um tema que tem me preocupado muito e que, quando nós tivemos a reunião da Frente da Defesa Civil no domingo, percebi a ausência da FAS. E aí, tem recebido ligação, mensagem e a manifestação de preocupação de diversos colegas sobre a atual gestão da FAS, e queria pedir aqui a atenção de todos os colegas da população caxiense para isso, porque em 6 meses nós tivemos 4 mudanças de presidente da FAS, senhor presidente, e os trabalhadores de lá têm dito que é a pior gestão da FAS dos últimos anos. E aí não sou eu que estou falando, são as pessoas que trabalham lá. E aí eu percebi que nós estávamos com muito problema, quando semana passada estava pelo centro, voltando para casa, depois de um dia de agendas, tinha uma mulher numa parada de ônibus, no frio ali, enfim, em situação de rua. Falei com ela, ela disse que queria ir para um local, contatei a abordagem social da nossa cidade, na verdade, sobre aviso da FAS, e fui informada que nós não tínhamos mais vagas. Nós não tínhamos mais vagas de abrigo. Mas a gente vê as redes da prefeitura, a gente vê nos jornais, semana passada inteiro, dizendo que se alguém estiver na rua e precisar de abrigo, é só contatar a FAS e a abordagem social que eles levam para algum local. Mas aí, se a gente contata, não tem local. Aí eles encontraram um local para mulher, mas não tinha mais local para homem. E aí, eu perguntei se não tinha mais o que fazer, e a pessoa que estava falando comigo no WhatsApp disse que naquele momento eles não tinham como fazer, que eles podiam dar orientação, mas não tinha local para levar as pessoas. E nós sabemos que as famílias da Vila São Pedro foram pro mesmo local que fica as pessoas em situação de rua. Elas foram levadas para Carlos Miguel, que está ali na Fundação Caxias. E aí, se não tem mais espaço para as pessoas da rua, não tem mais espaço para as pessoas que têm problema agora com as chuvas. Uma parte, vereadora. Se nós precisarmos, para algum momento, já lhe concedo, vereadora. Então, isso me preocupou, porque essa semana vai ser uma das semanas mais frias do nosso estado. E aí, falaram que ali na Fundação Caxias iam ter 200 vagas, até agora nós tivemos 100. Né? E aí, pasmem, nobres colegas. O presidente da FAS, anunciado semana passada, saiu para ficar 2 semanas fora. O cara nem assumiu e já pediu licença. 15 dias. Numa das semanas mais frias do estado, o presidente da FAS, divulgado pela prefeitura, não assume porque ele tem compromissos pessoais. Ora, quando a gente decide ter uma vida pública, a prioridade tem que ser o trabalho público. Se tinha compromissos pessoais, deveria ter falado antes. E aí, eu venho alertando, nobres colegas, um Samuel Ávila, 2, com todo o respeito que eu tenho ao Samuel enquanto pessoa, mas enquanto gestor, um péssimo gestor. E saiu por denúncias graves, como já falei aqui anteriormente. Sua parte, vereadora. Bem rapidinho, vereadora Andressa, a gente falou sobre a nossa preocupação com a questão da FAS, principalmente nas nossas reuniões ali da Frente Parlamentar da Defesa Civil, em relação a isso, né? A questão, a dificuldade da Defesa Civil tirarem as pessoas da área de risco. Claro, não se tem um outro lugar a não ser o abrigo, né, para as pessoas em situação de rua. Então, as famílias, obviamente, elas não se deslocam desses lugares, por isso a resistência de saírem muitas vezes das áreas de risco. E a nossa preocupação fica da questão também
também de donativos, né, de agasalhos e cobertores, porque as pessoas não estão conseguindo acesso a isso e a gente está reforçando isso porque a gente precisa de um canal direto, né, para conseguir fazer essas doações, porque senão as pessoas estão passando frio realmente na nossa cidade, não têm acesso principalmente ao que foi arrecadado já. Muito obrigada pela parte. Exatamente, vereadora Daiane. Para finalizar, senhor presidente, eu acompanharia a pastoral em situação de rua na quinta para ver como é que está a situação das pessoas em situação de rua na nossa cidade. Hoje de tarde vou representar a Câmara na Conferência Municipal da Assistência Social e o presidente da FAS não estará lá porque ele está viajando por questões pessoais e nem assumiu ainda a presidência. Nós precisamos cobrar. A FAS não é uma empresa, a prefeitura não é uma empresa. Nós precisamos tratar o poder público, os serviços públicos como eles devem ser, que deve ser para atendimento da população de fato. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Tenente Cristiano Becker.